Muito bem, hoje nós vamos falar sobre, coloca para mim, Tiago. Hoje nós vamos falar sobre casamento, né? Nós estamos nessa série de mensagens falando sobre em defesa da fé. Já falamos sobre o batismo nas águas, falamos sobre a Santa Ceia, falamos sobre, o que mais? A libertação espiritual, né? O que mais que nós falamos? Dízimo e oferta. E hoje nós vamos falar sobre casamento, divórcio e recasamento. Não vai dar para falar todos, né? Porque o tempo não seria possível. Nós vamos falar sobre casamento hoje. Aí semana que vem nós vamos falar do divórcio e do recasamento, que está mais ou menos englobado. Mas hoje a gente vai focar no assunto casamento. Lembrando o porquê que nós estamos fazendo essa série de mensagens. Por quê? Porque a sociedade moderna, ela está tentando destruir tudo aquilo que sempre foi importante, sempre foi sagrado, ensinamentos importantes deixados pelo nosso Senhor Jesus, pelos apóstolos, pelos discípulos. A sociedade, ela está se modernizando, mas ao mesmo tempo ela está regredindo em princípios morais, religiosos, éticos. Você pode ver que quanto mais o tempo passa, você vê que aparecem mais igrejas. É ou não é? Só que o fato de termos muitas igrejas não muda o fato de que as pessoas estão ficando cada vez pior. O ser humano está ficando cada vez pior, cada vez mais egoísta, cada vez mais insensível, cada vez menos respeitando família, cada vez menos respeitando os pais. O casamento está se dissolvendo, o casamento deixou de ser uma instituição sagrada e passou a ser apenas um princípio social sem nenhum valor espiritual. As pessoas não veem mais o casamento como algo divino. O casamento hoje é ir ali no cartório, assinar um papel, casou. O que a Bíblia fala sobre casamento? Qual é a visão de Deus sobre casamento? Não é a visão da igreja, não. A visão de Deus. A sociedade pode mudar os seus conceitos, mas Deus não vai mudar junto com a sociedade. Os princípios de Deus, a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Amém? O homem pode mudar, mas Deus não vai mudar, só porque o homem quer que ele mude. O homem, ele quer ter um Deus que se adeque à vontade dele. Os homens hoje procuram uma igreja que fale a língua dela. As pessoas hoje querem numa igreja que passe a mão na cabeça dela e diga assim: tudo bem. Sim ou não? Mas a igreja do Senhor Jesus, ela ensina você a se adequar à vontade dele e não ele à tua vontade. Porque se nós adequarmos a igreja à vontade do povo, a igreja vai ser igualzinho o mundo lá fora. É ou não é? Porque a pessoa vem para a igreja com os conceitos dela, mas os conceitos que ela traz lá de fora tem que se chocar com a vontade de Deus. E ela tem duas opções: ou se rende à vontade de Deus e se adequa, ou então ela vai ter que tomar uma opção de não ir mais na igreja. Por quê? Porque a igreja não vai se moldar aos caprichos das pessoas. A igreja não vai se moldar às filosofias que o mundo está colocando cada vez mais dentro das pessoas. Igreja é igreja. Igreja é lugar de pessoas comprometidas com Deus. Igreja é lugar de gente séria. Amém? Igreja, sabe, a igreja é o consulado do céu. É o lugar que você vem, que você frequenta, que você aprende, porque você não suporta aquele mundo lá fora. E aqui dentro da igreja você diz assim: aqui é o meu lugar, porque aqui o que eu ouço é exatamente o que eu acredito. Aqui o que é defendido é o que eu também defendo. Amém? O que eu aprendo na igreja é o que eu tenho procurado aplicar na minha casa e na minha família. Por quê? Porque o povo de Deus é diferente do povo que não é de Deus. Amém? Então nós precisamos defender a fé, e nós precisamos defender o casamento, precisamos defender a família como uma instituição sagrada. Amém? Vamos então meditar nesse assunto. Vocês trouxeram a Bíblia? Muito bem. Leia comigo: casamento, instituição divina. O casamento faz parte da própria ordem
da criação. Deus revelou ao homem que ele precisava de uma auxiliadora idônea, de forma que juntos se tornassem uma só pessoa, uma só carne. Amém? Então, quem instituiu a família? Quem uniu o homem à mulher? Quem colocou no homem a carência, a necessidade de ter uma companheira, uma auxiliadora? Foi Deus. A união, a família, o casamento partiu do coração de Deus, nasceu da criação de Deus. Amém? E somente juntos eles se tornam uma só carne, uma só pessoa, né? Então o homem e a mulher se casam, eles se tornam um. Não há que se falar mais de dois, de um. É ou não é? É que nem você pegar duas batatas cozidas, né? Você pega uma batata, duas batatas, cozinha as duas, aí você faz o purê de batata. Quantas batatas você tem agora? Você tem uma batatada, é ou não é verdade? Agora não tem mais como separar as duas, agora é uma coisa só. Mesmos objetivos, mesma cama, mesma senha do Facebook, mesma conta no banco. Amém? E que seu amor e desejo fosse apenas de um para com o outro. Então, quando a gente fala de casamento, nós estamos falando de uma união indivisível. Duas batatas misturadas. Acabou esse negócio meu e teu. Meu sonho, teu sonho. Meu ideal, teu ideal. Meu objetivo, teu objetivo. Minha senha, tua senha. Não. Isso não existe no matrimônio cristão. Isso não existe no matrimônio sagrado. Porque dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, onde o alicerce, a base é a confiança, não há meu e teu. Existe aquilo que é nosso. Nós temos uma casa, nós temos filhos, sim ou não? Nós temos uma conta no banco, nós temos os nossos ideais, nós temos 4 empresas, nós temos 5 carros, mas é tudo nosso. Nenhum é meu, nenhum é teu, tudo é nosso, porque nós somos um. Esse é o princípio do casamento. Esse é o princípio da família cristã. Não há individualidade. O que é de um é do outro. O que é dele é meu, porque tudo é nosso. Coloca a passagem para mim. Abre aí o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2. Acharam 2:18? Diz assim, olha, a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí o versículo 22, para não ler todo o texto. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, Deus poderia ter feito a mulher do pó da terra como ele fez o homem, mas Deus não fez. Deus fez o homem cair em profundo sono e tirou dele uma costela, tirou um pedaço do homem, e daquele pedaço do homem fez a mulher. Para quê? Para que o homem tivesse dentro dele para sempre um sentimento assim, ó, está me faltando alguma coisa, falta um pedaço de mim, eu não estou completo. O menino e a menina, muito cedo, ele já começa a sentir a necessidade de ter alguém. Por quê? Porque isso já está na nossa genética, porque Deus tirou do homem uma parte dele e fez dele uma mulher. Quando o homem encontra a mulher, como que ele se sente? Se sente completo, se sente realizado, porque agora aquela costela que estava faltando já está de volta com ele. Mesma coisa a mulher, porque a mulher representa aquela costela tirada, e ela também sente falta de completar-se, e ela só se completa quando ela encontra
o seu marido. Então, quando o homem e a mulher se unem, quando eles se juntam, eles estão completos. Por isso que não se pode falar em meu e teu, porque nós só somos completos juntos. Deu para entender? O homem e a mulher, queira ou não, eles têm necessidade de um para com o outro, porque eles só são completos juntos. Então é isso aqui que Deus fez, que Ele podia ter tirado da terra, mas não tirou. Tirou do pedaço do homem, tirou da costela do homem, para que o homem sentisse sempre necessidade de ter de volta essa costela. E só quando a costela está com ele que ele fala assim: agora eu estou completo. Eu vejo quando a minha esposa sai de casa, às vezes eu estou em casa lendo a Bíblia, alguma coisa, ela precisa sair no mercado, ela vai, aí eu já começo. Primeiro lugar que eu vou, na geladeira. Abre a geladeira, fecha a geladeira. Toma um café, é ou não é? Aí vai para a sala, começa a andar, parece um zumbi dentro de casa, começa a andar. O que eu estou procurando? Cadê minha costela, Jesus amado? Onde que eu deixei minha costela? Aí daqui a pouco a costela chega. Opa, aí pronto, está tudo resolvido de novo. Pode passar. Desposamento e casamento. O cristianismo tem suas raízes no judaísmo. Jesus era judeu, né? Maria e José eram judeus. Logo, o cristianismo conserva princípios fundamentais de fé e de observância da vontade de Deus. No judaísmo, o desposamento e casamento não se confundem, pois obedecem regras claras de deveres civis e religiosos. Pode passar. Desposamento. Desposamento é a cerimônia civil que antecede por dias, meses ou anos o casamento, e que estabelece os termos do futuro matrimônio, como o dote e os princípios morais, sociais, de relacionamento, de direitos e de deveres e de divórcio. Então, quando a gente fala de desposamento, nós estamos falando de uma cerimônia civil. Essa cerimônia, ou o desposamento, ele poderia acontecer no nascimento da menina, no nascimento do rapaz. Dois pais, naquela ocasião, decidiam que o meu filho vai se casar com a sua filha, sua filha vai se casar com o meu filho. Era feito um documento, esse documento nessa cerimônia era chamada desposamento, e agora essa moça e aquele rapaz não poderia durante toda a sua vida pensar em namorar outra pessoa, porque já existe um documento civil, legal, dizendo: ela vai ser tua esposa, ele vai ser teu marido. Não se pode pensar, o que não era legal, porque a pessoa perdia o direito de escolher quem ela quisesse para ela, né? Então, naquela época, as famílias tinham esses hábitos, né? E até tinham dote já, que era pago antecipadamente para isso. E nesse documento, nesse desposamento, então se relacionava tudo: o dote, os princípios morais, sociais, de relacionamento, de direitos e deveres, e até do próprio divórcio já tinha nesse documento. Então havia um documento formal, um documento registrado, que ditava as regras desse relacionamento. O nome disso era desposamento. Muito bem, pode passar. O desposamento é um conceito semelhante ao que conhecemos como noivado, porém com o rigor da lei ou efeito civil, que nós, no Brasil, erroneamente intitulamos casamento civil. Você vai entender o que eu quero dizer. No desposamento, a união física ou o ato sexual não é permitido, ficando reservado apenas para o casamento. Desposamento ou efeito civil não consiste em casamento, mas sim em legalização para o casamento, que é o ato religioso. Pode passar. Lucas capítulo 1, versículo 26. Leia comigo. Predito o nascimento de quem? De Jesus. No 6º mês,
foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Gente, vê, ela já estava desposada, já havia um documento formal, legal, dizendo que eles tinham um compromisso sério de um com o outro, mas ela ainda era virgem. Por quê? Porque o desposamento, aquele documento que garantia que um pertencia ao outro, não dava a eles o direito do ato sexual, que só iria acontecer, que só iria se sacramentar quando? Quando de fato eles se... Desposamento não é casamento, como noivado não é casamento. O nosso noivado é algo assim mais familiar, mais compromisso entre os dois. O desposamento não, o desposamento era o que hoje, mais ou menos para a gente entender, é o que nós chamamos de, erroneamente, casamento civil. Mas não existe casamento civil, não há o chamado casamento no civil. O que existe é um documento que vai autorizar a igreja a celebrar o casamento. Tanto que a pessoa, ela recebe documento lá no civil e vai casar no sábado, ela pode, segunda-feira, já ir morar com a pessoa? Claro que não. Mas pastor, está escrito casamento civil. Esse é o problema, esse nome está errado, porque isso é um desposamento, que não é um conceito que nós temos no Brasil. Mas quando você vai no cartório, o cartório lavra um documento, vocês estão juntos ali com testemunha dizendo que realmente vocês querem se casar. Então o juiz de paz, ele lavra aquele documento, que infelizmente tem o nome de casamento e não é. Esse documento é trazido na igreja, o pastor recebe esse documento, prepara um documento chamado livro-ata de casamento, registra tudo isso e marca a data do seu casamento. Aí você chega na igreja no dia marcado, e então nós celebramos o quê? O casamento. Você sai do casamento, se tiver uma festa, você vai para a festa, e se não tiver a festa, você vai viajar, vai passear, vai para a lua de mel. E lá na lua de mel, o casamento é consumado. Por quê? Porque o ápice do casamento, a aliança do casamento está justamente na união entre os dois. Mas o que eu quero que você observe é o seguinte: aquele documento de desposamento não representava casamento, apenas autorização para o casamento, que acontecia onde? Acontecia no templo, na igreja. A Bíblia não define o local onde o casamento pode ser realizado. Pode ser na igreja, que é um lugar ideal, né? Mas também pode ser numa chácara, pode ser num sítio, pode ser num salão de festa, não importa. O que importa é quem vai celebrar o casamento. Vamos ler o 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com algum homem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então lhe disse Maria:
aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ficou claro, gente? Sim ou não? Maria estava desposada com José, não estava casada. Tinha um documento, aquele documento não era o casamento, era o desposamento. Ela ainda era virgem, porque não permitia-se o ato conjugal, o ato íntimo no desposamento. Era reservado apenas para o casamento. Ficou claro? Pode passar. Cerimônia de casamento. A cerimônia judaica de casamento tem duração de 7 dias, sendo os 6 primeiros de festa e o último de celebração religiosa, seguida das núpcias, que é a união física. O casamento, a princípio, era realizado pelo pai do noivo ou, na falta deste, pelo pai da noiva. Porém, com o estabelecimento do ministério sacerdotal ou levítico, o casamento passou a ser celebrado pelo sacerdote, o líder espiritual. Então, antes da constituição dos sacerdotes, que aconteceu na época de Moisés, o primeiro sacerdote foi Arão, irmão de Moisés. Quem celebrava o casamento? O pai da noiva. Por quê? Porque o pai tem autoridade sobre os seus filhos. O juiz não tinha poder espiritual para celebrar o casamento. O que o juiz podia fazer era lavrar um documento. Por que esse assunto é importante? Porque você observa que devagar, bem devagar, as pessoas estão deixando de lado o critério de que ter uma cerimônia religiosa é importante. Se no passado, lá no começo, quando Deus fez o casamento e os primeiros casamentos, não havia documento e eles eram casados. Por que nasceu o tal do documento? O documento, ele nasceu na sociedade moderna justamente para administrar esses conflitos que passaram a existir com relação à separação. Então, separava e a mulher ficava sem nada, não tinha nada. Lutou com o marido, compraram casa, compraram um carro, fizeram um monte de coisa. Aí separava, o marido ia embora, levava tudo e a mulher ficava sem. Então a justiça, por um clamor social, estabeleceu algumas regras civis para o casamento. E então determinou que tem um documento agora, e esse documento diz o seguinte: a partir de agora, se vocês casarem em comunhão parcial de bens, então tudo que vocês adquirirem a partir de agora vai ser dos dois. E esse documento é uma prova de que eu fui casado, de que ela foi casada, e nós podemos requerer na justiça que se cumpra aquilo que a lei determinou. Então, esse documento, na verdade, ele veio para gerenciar os direitos de um casal, mas nunca de realizar o casamento. Então, é equivocada a ideia, é equivocado o pensamento de que eu tenho um documento que diz que eu sou casado e isso quer dizer que eu sou casado. Não, você não é casado. Você tem um documento autorizando se casar, mas você não é casado. Você só vai ser casado de fato quando você estiver diante de um sacerdote e esse sacerdote clamar a Deus pela sua união. Nesse dia você vai ser casado. Nesse dia aconteceu o casamento. Tem uma regra para isso, pastor? Não tem regra. Não tem regra, mas é importante que aconteça, porque talvez alguns de vocês aqui estão juntos há 10 anos, 20 anos, e infelizmente eu tenho que dar uma notícia para você: você ainda não é casado. Isso pode ser resolvido? Pode, rapidamente. Você pode se casar aqui no altar domingo de manhã. Você não quer fazer aquela cerimônia, de botar o tapete vermelho, joelho flectório. Você não quer, não, você já está junto há 20 anos e talvez você não sinta mais a vontade para isso. Não tem problema, te marco o seu casamento. Você já tem o documento, não tem? Você vai trazer esse documento para mim, eu vou dar uma analisada nele, vou fazer a ata de casamento. A gente chama você aqui no altar, domingo de manhã, faz um juramento para o outro, eu clamo a Deus em favor da tua união e você está casado em nome de Jesus. Simples assim. Pastor, mas eu quero casar de branco, com convidado. Pode também? Pode fazer, não tem problema. Paga alguma coisa? Não, a igreja não cobra nada para casar ninguém. A igreja tem o maior prazer em abençoar você. Pastor, pode ser feito isso lá na chácara? Pode, na chácara também. Te marca o dia, vai lá na chácara fazer o seu casamento. Pode fazer isso, pastor, no salão de festa? Pode, no salão de festa também. Mas ele precisa acontecer. É uma situação que precisa se acertar. Será que vocês entenderam, pessoal?
Então não confunda as coisas. Você é cristão. Então o cristão, ele não vive segundo os princípios da sociedade. Ele respeita os princípios da sociedade, mas ele busca a referência da sua vida na onde? Na palavra de Deus. Então você quer casar? Ótimo. Vai no cartório, marca lá a cerimônia, mas você tem que saber de uma coisa: aquele documento não te torna casado, aquele documento apenas autoriza que você se case. Você vai trazer esse documento na igreja e a igreja vai celebrar o seu casamento, e só depois é que você vai para a lua de mel. Quem entendeu? Dê uma salva de palmas para Jesus. Muito bem, fique de pé e cante assim para nós orarmos e terminarmos o culto. Cada pessoa tem direito a escolher. Se você quiser ler no telão, pode ler. Com quem se casa, onde é que quer viver. Se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouve o Deus de Abraão e com justiça toma as suas decisões. O seu futuro. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguições. Feliz aquele que aprende a usar a fé. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida. Por toda a vida decidi, vou ser fiel. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz aquele que ouve o Deus de Abraão e com justiça toma as suas decisões. O seu futuro. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguições. Feliz aquele que aprende a usar a fé. Feliz aquele que aprende a usar a fé, Pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida. Por toda a vida decidi, vou ser fiel. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu.